dia, graça e paz sejam com todos vocês em nome de Jesus. Hoje, fazendo o resumo do capítulo 11 de Romanos, amém? Eu quero que vocês sejam, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, alcançados pelo poder da palavra de Deus. Que vocês entrem neste canal, deem um joinha lá, cliquem lá, reparta a palavra com outros, assim como eu tenho repartido com vocês. Que a graça do Senhor possa alcançar a muitos através da palavra de Deus, amém? Esse é o intuito deste canal, é o desejo do meu coração, é o desejo do coração do nosso Deus, que nós possamos propagar a palavra de Deus até os confins da terra, como ele ordenou aos discípulos, né, que fossem a Samaria, a Judeia, por todo mundo, pregando a palavra, evangelizando, apresentando Jesus àqueles que ainda não o conhecem, amém? Esse é o desejo do meu coração e o intuito deste canal. Somente este, pregar o evangelho de Cristo e alcançar as almas para Jesus. Porque é bíblico, irmãos, que quem ganha almas é sábio e que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, amém? Então, quando você ouvir a palavra, ouça, dê um tempo para Deus, estude a palavra de Deus, que é bem resumidinha aqui, mas é o que o Espírito Santo coloca em meu coração para colocar nos corações de vocês e daqueles que ouvem, amém? Hoje, capítulo 11, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo. Ele faz uma análise, ele analisa a sabedoria de Deus e fala sobre a restauração futura do povo de Israel. E ele fala que a restauração futura de Israel é garantida porque nem todos rejeitaram, né, o evangelho de Cristo. Então ele divide aqui Israel em dois, em dois tempos, assim, em duas facções. Eu vou usar essa palavra porque o estudo que eu tenho feito fala facções, mas é em pessoas, em números de pessoas, amém? Que fica bem mais explicadinho, né? Ele fala sobre um grupo minoritário. Então, Paulo, ele é representado aqui por esse grupo no Novo Testamento, no capítulo 11, no verso 1 desse capítulo, ele fala assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. E ele fala assim: eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias chamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Então nós vemos aqui Paulo se colocando, né, colocando a sua conversão. Então ele demonstra aqui, através da vida dele, quando ele aceitou Jesus, quando ele se converteu, né? Ele demonstra que Deus não rejeitou todos os israelitas. E ele dá esse testemunho também de Elias, quando Elias, né, mata todos aqueles 400 profetas de Baal, e ele foge depois, né, com medo de Jezabel, e ele fala para o Senhor: porque muitos te rejeitaram, e Deus fala assim para ele que, lá no Antigo Testamento, né, que para esse poderoso profeta, que junto com ele ainda tinham 7.000 israelitas que não se prostraram a Baal. Isso está lá no livro de Reis, no Velho Testamento. Então, esse grupo minoritário, representado aqui na própria palavra pelo apóstolo Paulo, por Elias, e não fala quem são esses 7.000, mas tem 7.000 israelitas. O próprio Deus falou isso para Elias, né? Nós vamos ver agora Paulo falando sobre o grupo majoritário. 3 homens do Antigo Testamento, eles fizeram predições, eles profetizaram que Deus endureceria o coração de Israel, né? Do Israel descrente. Moisés falou sobre isso, Davi também fala sobre isso, Isaías também falou sobre isso, já profetizando. E aí Paulo vai falar para nós sobre a plenitude dos gentios.
E nós vamos ver que a plenitude dos gentios fala aqui no capítulo 11, no verso 11, eu vou ler para vocês. Aí fala assim sobre os ramos que foram enxertados na videira verdadeira em Jesus. E aí ele fala assim: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles, né, quer dizer, de Israel, significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significa a sua plenitude. A plenitude dos tempos, ele quer dizer, a plenitude dos gentios. Nós, que somos os gentios, que fomos enxertados na videira verdadeira. Paulo se refere a esse período bem específico do tempo, né? E ele fala que esse período é um intervalo que diz respeito à complementação do corpo de Cristo, né? Consistindo tanto em judeus e gentios. Começou, sabe aonde? Lá em Pentecostes. E vai terminar no arrebatamento. E ele fala do propósito desse período, sabe? Um propósito é tornar Israel enciumado, desejoso por novamente desfrutar do favor de Deus. Paulo designa pelo próprio Deus, né? Designado, aliás, pelo próprio Deus, para pregar, para ajudar a tornar essa uma realidade na vida deles. E Paulo entrega, então, ele faz uma analogia, ele faz uma analogia de uma oliveira, é uma parábola que Paulo fala para ilustrar tudo isso. E ele fala assim que as raízes da árvore constituem-se de Abraão e de outros homens piedosos do Antigo Testamento. E que alguns dos ramos originais foram quebrados, referindo-se a alguns judeus não crentes. E que agora alguns ramos de uma oliveira selvagem, né, foram enxertados, referindo-se aos crentes gentios, a nós, os gentios, porque é bem clara a palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele veio para o povo de Israel, para os israelitas, mas muitos não creram, né? Uma grande minoria creram e uma grande maioria não creram. Então, os ramos originais que Paulo fala aqui, uma vez removidos, eles serão enxertados um dia, referindo-se ao arrependimento futuro de Israel. Isso está no versículo 24, que eu também quero ler, para que não fiquem nas minhas palavras. Ele diz assim: afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? É uma pergunta que ele faz aqui, falando a respeito de Israel. Eles eram os ramos originais e eles foram removidos, mas eles serão enxertados um dia, né? Paulo já prediz aqui a restauração futura de Israel. E essa restauração futura ela é garantida, porque a rejeição atual de Israel ela não é definitiva. E Paulo fala que Israel restaurada através de Jesus Cristo, o prometido. E Isaías também falou sobre o libertador que realizaria isso, que está no livro de Isaías. Ele fala sobre Israel restaurada através da aliança prometida. Isaías já fez uma predição, ele já profetizou que Deus manteria a sua aliança com Israel. E isso tudo acontecerá, porque as dádivas e os chamados de Deus para Israel, para nós gentios, eles são irrevogáveis. E Paulo, ele louva a Deus, proferindo uma das mais fantásticas, né, palavras, sabe?
que é um hino de louvor, que ele fala assim, que eu quero ler esse hino de louvor, para finalizar esse capítulo 11, que ele fala assim: quem, ó profundidades da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja Deus, meus irmãos. Eu e você precisamos entender que Deus é soberano, que ele é muito mais sábio. Eu quero até pôr uma palavra assim, bem pessoal, muito mais esperto do que você e eu. E o plano de Deus para mim e para você é muito melhor. Não importa, sabe, o que você, o que eu, o que as pessoas pensam, da forma que pensam, mas o caminho de Deus é muito melhor do que o nosso, né? Se você e eu olharmos para trás, para tantas situações de frustrações, situações que nós vivenciamos, sabe? E nós tentamos fazer com que as coisas acontecessem da nossa maneira. Tudo foi vivemos muitas frustrações. Os nossos esforços não funcionaram e não funcionam, sabe? Da nossa maneira. Então nós precisamos depender de Deus. Não vamos mais desperdiçar tempo perguntando para Deus: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Quando Deus? Não, vamos aguardar no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Lembre-se de que Deus é a nossa esperança, é a nossa confiança, e não as nossas perguntas. Deus não precisa do nosso conselho, Deus não precisa de nada seu e meu para que Ele possa operar, para que Ele possa operar milagres, produzir fé no seu coração, esperança no seu coração, de que todas as coisas com Ele é muito melhor. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Foque em Jesus, foque na palavra, estude essa palavra, você vai ver aqui Paulo falando sobre os remanescentes de Israel, ele fala sobre os ramos enxertados, ele fala nesse capítulo 11 sobre Israel, que todo o Israel será salvo. Eu creio nessa promessa. Você crê? Eu te pergunto, você crê? Ora, busque a Deus para que todos os planos que o Senhor tem para você, para a tua casa, para a tua família, sejam, assim, abençoados por Ele. E não sejam frustrados, mas que frustrados seja os planos do inimigo a respeito de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe.